O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e passaram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E Jesus acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos acompanhando o evangelista São Marcos nas leituras de cada dia, especialmente o Santo Evangelho, aonde ele vai nos conduzir, pouco a pouco, a uma revelação mais completa, mais plena, sobre quem é Jesus. Cada evangelho foi escrito dirigido a uma categoria de pessoas, de modo que, mesmo apresentando a figura de Jesus, todos fazem isso, mas direcionam a um auditório, a pessoas que, entendendo a metodologia que o evangelista usa, pode descobrir com maior clareza quem é aquele de que se está falando, quem é Jesus. O Evangelho de São Marcos foi escrito para os catecúmenos. Os catecúmenos eram aqueles que se preparavam para o batismo. E ele usa a metodologia da revelação do segredo. Ou seja, ele vai como que pondo num zoom, sempre mais e cada vez aumentado, até no fim, o que se prepara para o batismo, que é o catecúmeno, como era na igreja antiga, vai então descobrir a plenitude daquele sobre quem se está instruindo. Vai devagar, as pessoas vão se mostrando admiradas, até se chegar à plena descoberta, à plena revelação de Jesus Cristo. E isto vai acontecer no momento em que Jesus morre, pregado na cruz, e o soldado romano, que é um pagão, vendo aqueles acontecimentos, exclama: de fato, este era o Filho de Deus. Mas antes de chegar a esta plenitude de revelação, ele vai nos fazendo, aos poucos, ir então compreendendo partes desse todo. Ainda estamos, por exemplo, no episódio em que Jesus está pedindo para os catecúmenos, para aqueles que vão conhecendo a Ele, a pureza do coração. Como ontem ele dizia, se você for botar um remendo de pano novo numa roupa que já está meia poída, não vão prestar nem o remendo, um pedaço de pano novo, e nem a roupa, porque o buraco vai ficar ainda maior. Assim como, a partir da experiência do Oriente, onde se fazia o vinho,
Não se põe vinho novo em barril velho, porque o barril velho não vai suportar a acidez do vinho novo. Vamos colocar vinhos novos em barris novos. A necessidade, pois, da pureza, eu dizia, da manutenção do coração, da limpeza, para então poder, agora sim, acondicionar o vinho novo, o Evangelho, a Palavra de Deus, o seu ensinamento, sua doutrina, os valores que Jesus nos transmite. Hoje continua também nesta linha, a partir de um outro fato. Qual é este outro fato? Jesus vai caminhando com os seus discípulos e os seus discípulos estão com fome. O melhor tempero para qualquer comida, também se ela não estiver muito apetecível, todos nós sabemos qual é o melhor tempero. Isso, a fome. E Jesus e os seus discípulos estão famintos. E eles vão passando por uma plantação, um plantio de trigo. A espiga do trigo, quando ainda está nova, preparando-se para maturar, é igual ao bago de milho, quando ainda está novo o milho. A gente mastiga, escorre alguma coisa doce, que depois a gente cozinha para comer. O rala para fazer os mingaus, ou a pamonha. Então, só para nós entendermos, eles estão passando ali no trigal, tem as espigas de milho que chega latejando de amarelas. E o que eles fazem? Quem tem fome tem pressa. Pegam umas e vão quebrando um galho. Isso escandaliza os fariseus, porque dizem, olha, eles estão fazendo o que não é permitido no sábado. Estão apresentando uma regra. E Jesus quer educá-los. O que é mais importante? A observância do sábado por si mesmo ou a vida da pessoa que está com fome? E para matar a fome tem que usar a mão, fazer alguma coisa que era proibido pela lei lá dos judeus, dos fariseus. E Jesus aproveita então para exatamente dizer, olhem, isso já teve um precedente. Até no tempo de Davi, eles estavam também com uma fome, ele e os seus soldados, e lá no templo havia a oferta, os pães da propiciação. E estando com fome, Davi comeu daqueles pães e deu também aos seus soldados de comerem alguma coisa desses pães. Quebrou um galho. Por isso, Jesus diz que nós também devemos buscar entender, pois as necessidades humanas, as necessidades de nós praticarmos o bem em qualquer época, todo tempo. Não ter, digamos, condições se aquilo depende da gente. Mais uma vez, Jesus está pedindo para nós a vivência de uma fé purificada. Puxa, se nós lemos direito o Evangelho, e o nosso Papa Francisco faz isto, lê direito o Evangelho, ele diz que Jesus já nos libertou de tantas coisas. Jesus já nos libertou de tantas coisas, para nós vivermos a nossa fé com maior liberdade de espírito, mais voltados para o bem que devemos realizar, do que até mesmo para observâncias de regras, que podem ter o seu valor, mas que não são assim tão determinantes. Esse é um lado que nós precisamos considerar. E ele diz que no fim das contas o que vai nos salvar não são as observâncias das regras,
conquanto sejam também necessárias e importantes. É a misericórdia que ele diz. A misericórdia é a maior virtude. E se nós praticarmos a misericórdia, isso corrige qualquer pecado. Isso nos faz descobrir maiormente o rosto e a vontade de Deus. Portanto, não nos deixemos mais assim empatar por tantas coisas que às vezes a gente vai arranjando, e mais isso, e mais aquilo outro. De tantas coisas, Cristo já nos libertou. Tem também outra coisa que nós precisamos entender, e é muito bom isso, porque tem vezes que a coisa não é bem clara. Olhem só o que eu quero dizer. O coração livre, a fé livre, também não se deixa escravizar por crendices, por superstições, por simpatias, por busões, todas coisas que muitas vezes vêm do folclore, vêm da religião não esclarecida, vêm da ignorância a respeito da fé. O Cristo já nos libertou disso. Qual é o teu signo? Aí as pessoas dizem: o meu é isso porque eu nasci em tal dia e vai até o tal dia. O meu é esse porque é assim, meu signo é tal, por isso é que eu sou assado e tal. Qual é o teu signo? Pergunte para você mesmo. Qual é o teu signo? Tem pessoas que não saem de casa porque o signo disse que hoje não era para sair de casa. Qual é o signo do cristão? O cristão só tem um signo, é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É onde foi pregado o pecado do mundo. É onde Jesus nos libertou de tudo isso. E nós precisamos entender a importância, o valor da cruz de Cristo. Os grandes missionários, como Santo Antônio Maria Zaccaria, como São José de Anchieta, os grandes missionários recebiam no momento em que eram enviados uma cruz, que eles levavam nas mãos, para iluminar as trevas, para abater as superstições, para ensinar a doutrina da fé que liberta e salva, para tirar da escuridão, da ignorância, tantos corações aprisionados pelas crendices. E é muito importante prestar atenção que às vezes a gente diz, né? Não, eu não acredito, mas você já está se delatando, já está se traindo, já está se rebelando. Não acredita, porém acredita, né? Por isso, meus irmãos e irmãs, a fé esclarecida. Jesus já nos libertou de tudo isso, quando nos deu, pois, na cruz, a prova do seu amor, do seu poder, que liberta e que salva. Hoje nós temos um testemunho muito bonito de quem entendeu isso e por isso mesmo acertou o caminho, não só, mas abriu estrada para tantos outros irmãos e irmãs. Santo Antão, este jovem que viveu nos primórdios da nossa religião, entre os anos 250 a 350 da era cristã. Antão perdeu os pais, eles tinham uma certa posse e só ficou ele e uma irmã. E ao ir para a igreja, ele escutou lá a leitura em que Jesus diz: se queres ser perfeito, vai,
vende o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me, terás um tesouro no céu. Aí nesse dia ele ficou encabulado. Aí ele foi noutra igreja, noutra missa, e lá estavam lendo os Atos dos Apóstolos, em que os cristãos que se convertiam, ou melhor, os pagãos que se convertiam ao Cristo, vendiam os seus bens, traziam o valor e colocavam aos pés dos apóstolos para ser distribuído aos necessitados. E então o Antão não pôde mais evitar o fascínio que aquela palavra dava ao seu coração. Arrumou a irmã, deixou a irmã com aquilo que era o suficiente para ela crescer bem, cuidada, guardada, e depois casar, e vendeu a parte dele, distribuiu tudo para os pobres e retirou-se no deserto, no Egito, aonde ele então percorreu um caminho de autoconhecimento, um caminho de conversão, um caminho de perfeição. E é claro que o bom exemplo atrai e outros quiseram ir. Então nós vamos contigo. E foi exatamente isso o que motivou tantos cristãos, porque então era ele próprio um testemunho de Jesus Cristo. Por isso, sem dizer muitas coisas, atraía outros seguidores para o bem. E ele, por isso mesmo, com tanta gente que ia atrás dele, teve que organizar e inventou assim a vida monástica, os mosteiros, para acomodar essas pessoas que também, levadas pelo desejo de Deus, queriam também conduzir caminhada de perfeição. Então, era um jovem. Meus irmãos e irmãs, vamos pedir também para nós que o mesmo Espírito Santo que inflamou de amor o coração do jovem Antão, ou Antônio, é uma variação, Antão, uma variante de Antônio, possa também suscitar em nós o desejo da religião pura, o desejo de nos libertar das superstições, das crendices, das simpatias e de pertencermos exclusivamente ao Senhor Jesus. Um instante de silêncio.